Vamos abrir então a palavra na carta aos Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, vamos ler apenas o verso 1. Hebreus, capítulo 3, verso 1. Diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Queria chamar a atenção para a palavra considerai e também para os dois ofícios, as duas funções plenamente cumpridas no nosso Senhor Jesus, o nosso apóstolo e sumo sacerdote. Vamos orar. Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais esse momento, mais esse tempo juntos ao redor da Tua Palavra, para junto recebermos aquilo que o Senhor deseja nos falar nessa noite. Já Te agradecemos por tudo que temos recebido nesses últimos dias, temos podido testificar como o Senhor tem tido um falar preciso, pontual, unânime. Assim tem sido, Senhor, e assim nós podemos testemunhar que tem sido ao longo desses anos. Então nós Te agradecemos por Tua Palavra, pedimos ao Senhor capacitação para revestir com palavras espirituais verdades tão profundas, Senhor. Que o Senhor possa tocar-nos nessa noite com Tua Palavra. Prepara os nossos corações, limpa os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir perfeitamente e até o fim o que o Senhor deseja nos falar. Nós nos confiamos a Ti e ao Teu ensino, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, este é o segundo momento, o segundo tempo que nós teremos com a graça do Senhor ao redor dessa carta. E num primeiro momento, então, nós fizemos uma introdução bem panorâmica, bem detida, vamos dizer assim, para mostrar a importância dessa carta. Como essa carta ela é singular dentre todos os escritos do Novo Testamento. E nós pudemos então tocar em algumas notas bem iniciais. Essa carta é muito rica, irmãos. E por isso há uma tremenda necessidade de discernimento, diante de um escrito tão rico, compreender o que o Senhor deseja nos falar. E então, depois de nós tocarmos na importância da carta, na singularidade dela, tocarmos algo de maneira bem superficial com relação ao autor e aos destinatários, eu me mantive então diante do Senhor sobre qual passo eu deveria dar antes desse período que nós teremos sem as reuniões de quarta-feira. E confesso aos irmãos que num primeiro momento eu tinha duas coisas em meu coração para fazer nesta noite, que seria ver algumas marcas desses destinatários e as abordagens possíveis, algumas das abordagens possíveis dessa carta. Mas então, estando em oração, discernindo diante do Senhor como deveria conduzir esse tempo de hoje, eu compreendi então, irmãos, de permanecer um pouquinho mais nesses destinatários, porém com um foco, e esse será o tema da mensagem de hoje, em ver na carta aos Hebreus 3 erros dos destinatários e os perigos envolvidos nestes erros. E por que o Senhor me conduziu a fazer desta forma? Porque olhando para esses erros, olhando para o pano de fundo da história destes irmãos hebreus aqui, nós também poderemos, com a ajuda do Senhor, ser também confrontados em nossa própria vida pessoal e corporativa aqui juntos. Então, os irmãos sabem que há marcas claras aqui, pelo menos 5 marcas claras, características desses cristãos hebreus, mas eu não entrarei por essa linha. Eu vou ressaltar então 3 erros que esses irmãos cometeram, e eu acredito que também são erros, perigos que nós corremos aqui como Assembleia.
Então, irmãos, o que eu vou fazer aqui, e eu digo isso com muito temor diante do Senhor, eu não estou repetindo algo que eu aprendi em um livro. Nunca tem sido a nossa intenção fazer isso. Diante do Senhor, tenho sentido algumas coisas claras, tenho sido tremendamente confrontado em minha própria vida e experiência com o Senhor, em muitas coisas, em muitos conceitos que ainda há dentro de mim. E considerando tudo isso, o Senhor me deu dentro da carta essas marcas que eu irei compartilhar com os irmãos. Então isso aqui não é uma mensagem de segunda mão, não é nada que eu estou apenas repetindo de algum livro que li. É realmente algo que eu compreendo que nós estamos passando em nossa vida pessoal e também na nossa história como assembleia aqui, local, na nossa história com o Senhor. Os irmãos sabem que o Senhor trata com cada uma das suas assembleias de maneira específica e podemos dizer também diferente, porque cada um está em um contexto diferente, desenvolvendo sua vida com o Senhor. E assim também é conosco aqui. Então, já coloquem esse título aí, né? 3 erros dos destinatários e os perigos envolvidos nestes erros. Então, eu quero ser bem objetivo e ir direto ao encargo dessa noite. O primeiro erro já que eu gostaria de colocar, depois os irmãos vão entender por que eu abri lendo esse capítulo 3, verso 1. O primeiro erro, o primeiro perigo aqui envolvido é que eles estavam se distraindo de Cristo. Esse é o primeiro erro vital desses irmãos. Eles estavam se distraindo de Cristo. E aqui eu já recordo no momento passado que nós enfatizamos que essa carta aos Hebreus ela não possui nem sequer uma saudação. Vocês se lembram disso? Ela já inicia mostrando as 7 glórias de Cristo. O Espírito Santo, ele está tão ocupado em mostrar para esses irmãos o que era mais importante, o único caminho, o único meio para que eles avançassem, que é contemplar a Cristo, que é ver as glórias de Cristo, que ele não faz nem sequer uma saudação. Irmão, você não vai encontrar isso em muitos escritos do Novo Testamento, não. Geralmente você vai encontrar uma saudação aí. Mas aqui você tem uma urgência do Espírito. Ele não se ocupa com nada, ele vai direto naquilo que é o mais importante, as glórias de Cristo. Por quê, irmãos? Já aqui nós podemos recolher já parte disso que eu quero falar nesse ponto. Esses irmãos estavam se distraindo de Cristo, estavam tirando os olhos de Cristo. E todas as demais consequências, todas as demais marcas que você encontrará nessa carta, é resultado desse primeiro ponto. Eles estavam se distraindo de Cristo. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Esses 3 erros que eu vou colocar, eu quero que os irmãos vejam como erros sucessivos. O primeiro erro, distração, perder Cristo de vista, tirar os olhos de Cristo. E todos os demais pontos que nós veremos é resultado desse primeiro ponto, distração. E por que o Espírito Santo ele foi tão direto assim, irmãos? Nós não poderíamos interpretar de outra forma. O Espírito Santo ele não perde tempo no ensino. Ele nunca perde tempo no ensino. Irmãos, até mesmo quando o Senhor nos traz uma palavra aqui, seja qual momento for do nosso reunir, quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, que é um momento mais reduzido ao redor da mesa, você acha que o Espírito Santo está perdendo tempo? Ele sempre é objetivo, como o ensinador, com letra maiúscula. Ele é aquele que tem um encargo sempre preciso. E eu não sei se nós compreendemos isso, irmãos. Eu não sei se você compreende que quando o Espírito nos reúne, o Senhor nos reúne aqui juntos, eu não sei se nós compreendemos que isso que está sendo falado é um falar do Espírito Santo. É um falar com um encargo. São céus abertos e sua palavra vindo a nós. Eu não sei se nós temos essa noção, irmãos. Confesso para os irmãos que eu não sei se nós temos. Porque um grande perigo que nós corremos, nós vamos ver mais adiante, é que nós nos acostumamos com a palavra recebida. Nada mais toca, nada mais impressiona. As coisas perderam o brilho, ficaram sem graças. Que terrível é quando isso acontece, irmãos. Mas nós precisamos começar aqui. Eles estavam se distraindo de Cristo.
Em um primeiro momento, preste atenção na linha, irmãos, e compare sua vida pessoal e nossa vida como assembleia também nessas marcas. Em um primeiro momento, esses irmãos hebreus, eles haviam deixado o contexto do judaísmo. Preste atenção nisso. Eles abandonaram esse contexto do judaísmo e se converteram ao cristianismo, estavam caminhando com o Senhor. E preste atenção nisso. Se você vê o que os estudiosos dizem a respeito dessa carta, eles falam que esses irmãos, eles tinham aproximadamente entre 5 a 10 anos de vida com o Senhor. 5 a 10 anos de vida com o Senhor. Vamos cravar aí em 10 anos, porque vai se aproximar mais com a nossa história, como assembleia. Eles estavam caminhando com o Senhor há 10 anos, mas em um determinado momento, o que aconteceu? Eles se distraíram. Eles tiraram os olhos de Cristo e por isso eles estavam enfrentando um estado terrível de paralisia e até mesmo, irmãos, de retrocesso. Mas aonde que começou o processo? Aonde que começou esse processo de decadência? No momento que eles tiraram os olhos de Cristo e colocaram em qualquer outra coisa. Vou repetir, qualquer outra coisa. Seja ela coisa boa, lícita, proveitosa, não interessa, tiraram os olhos de Cristo. E aí que começou toda a decadência na carta aos Hebreus. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. Leia, eu fiz um desafio para os irmãos aqui, propus aos irmãos, leiam a carta aos Hebreus 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, leia. Você vai entender se isso que eu estou falando não é verdade, irmãos. Eles tiraram os olhos de Cristo. Irmãos, 10 anos, e esses irmãos ainda estavam enfrentando dificuldades com relação ao contexto passado que eles vieram. Eu não sei se você está entendendo aonde eu quero chegar. 10 anos, e ainda as coisas que esses irmãos viviam em um contexto anterior a que eles estavam agora, que eles se encontravam agora, ainda estava ali, rodeando-os, tentando-os, atraindo-os, fazendo-os tirar os olhos daquilo que é o mais importante. O Evangelho é uma pessoa, irmãos, e tudo que está relacionado a essa pessoa. E se nós tiramos os olhos desta pessoa, não há progresso na vida cristã, não há avanço. E há crises, irmãos. Olha o que eu disse. Esses irmãos saíram do judaísmo, estavam caminhando 10 anos com o Senhor. E então essa carta aqui foi endereçada a eles, porque eles tiraram os olhos de Cristo. Há crises específicas, você já ouviu isso? Que uma assembleia passa em cada etapa de sua história com o Senhor. Há crises específicas. E nós podemos colocar aí nessa etapa de 10 anos, uma crise específica que é sermos tentados a tirar os olhos de Cristo e sermos atraídos por outras coisas essas que podemos até dizer que o Senhor nos havia libertado. O próprio Senhor nos tirou de algumas coisas e agora nós queremos retornar a elas. É isso que estava acontecendo com esses irmãos hebreus. Eles estavam caminhando 10 anos, irmãos, a religiosidade vai continuar nos cercando. Ela vai continuar aí até o fim. É uma luta terrível, irmãos, para não tirarmos os olhos de Cristo. E eles passaram por esse tempo, mas agora baixaram a guarda. Linguagem da própria carta. Eles baixaram a guarda. Começaram a afrouxar. Começaram a abrir concessões, como já ouvimos em outro momento. Retornando para coisas que o próprio Senhor os havia libertado. Isso é muito sério, irmãos. E por quê? Porque aquilo que antes impactava-os, estou falando da carta aos Hebreus, irmãos, desses destinatários, e alinhando isso à nossa própria história com o Senhor. As glórias que antes os impactavam, agora se tornaram comuns. E esse é o princípio, repito, de toda falência. Quando as verdades da palavra de Deus, elas se tornam conhecidas.
Nós já conhecemos bastante, nós já sabemos muito, alguns ousam dizer que já sabem tudo. Se não dizem, demonstram na maneira como reagem à palavra. Que terrível é quando nós chegamos nesse ponto. Nós achamos que nós já sabemos tudo. Contemplar a Cristo já não tem graça nenhuma. Contemplar a Cristo já não é mais suficiente. No início de uma assembleia, quando o Senhor os desperta e talvez os tira de um contexto anterior para um novo momento, parece que nada distrai essa assembleia. Há alguns irmãos que chegaram agora, né? Nós estamos há 11 anos, né, irmã Edith? 11 anos caminhando juntos aqui. Veja se isso que eu vou dizer não é verdade. No início, quando o Senhor nos desperta, e talvez, né, isso é uma relação com outras assembleias também, o Senhor tira esses irmãos de um determinado contexto, parece que nada distrai esses irmãos. Parece que não há nada que pode pará-los. Parece que não há obstáculo para eles, parece que não há problema que justifique eles abandonarem a comunhão. Porque eles estão com os olhos em Cristo. E quando nós estamos com os olhos em Cristo, irmãos, todo desafio, todo obstáculo pode ser superado. Mas à medida que nós vamos caminhando com o Senhor, e nós vamos tirando os olhos de Cristo, agora os problemas se tornam, parece que maiores, mas são os mesmos problemas que existiam. Mas o problema é que nós tiramos os olhos de Cristo. E se nós tiramos os olhos de Cristo, não tem como continuar avançando, irmão e irmã. Nesse primeiro momento, a assembleia está focada, nada distrai ela. Eles só querem receber a palavra e parece que isso é suficiente. Há aquele regozijo, sabe? Irmãos, nós passamos por momentos aqui de sermos tocados de tal maneira pela palavra, havia lágrimas nos nossos olhos, porque nós ficávamos impactados com aquilo que ouvíamos. Eu estou contando mentira, irmãos, aqueles que estão desde o início, isso não é verdade? Nós ouvíamos a palavra e parece que faltava pouco nós saímos voando com aquilo que recebíamos. Mas hoje, se você escuta a mesma coisa que você escutava naquela época, nada acontece. A palavra mudou, nós mudamos. Nós mudamos. Nós começamos a nos distrair. Assim foi com esses irmãos. Depois desse primeiro momento, então, que nós experimentamos então do Senhor esse movimento inicial, onde nós começamos a conhecer verdades fundamentais da nossa fé que antes estava aqui, irmãos, e nós não tínhamos visto. Estava aqui. Talvez também, por um lado, tanto a nossa responsabilidade como também daquele que ministrava também, às vezes nos foi privado de ver algumas coisas. Por isso, a responsabilidade daqueles que ensinam. Mas nós não víamos. Nós não sabíamos praticamente nada. Essa é a grande verdade. Mas aí, irmãos, depois desse primeiro momento, nós tivemos o primeiro contato com as verdades ali. Nós passamos para um segundo momento. E nesse segundo momento, o Espírito Santo tomou essas verdades iniciais e começou a aprofundar elas em nós. Estou falando da história da carta aos Hebreus, tá? Eu não fugi. Essas verdades iniciais que geraram aquele primeiro impacto, agora elas passaram por um momento de aprofundamento. Quando o Espírito Santo toma essas verdades e começa a consolidar elas no nosso íntimo. E nós começamos a nos aprofundar, a conhecer as Escrituras. Olha que coisa maravilhosa. Nós passamos a conhecer as Escrituras. Talvez você, irmão, irmã, você sabe explicar muito bem algumas passagens das Escrituras. Alguns termos que antes você não conhecia, palavras das Escrituras, justificação, redenção, expiação, propiciação, etc. O valor da pessoa e obra de Cristo, você pode explicar isso para outros agora. Porque agora você está mais consolidado, vamos dizer assim, na doutrina, no ensino. Então essa foi a segunda etapa. Mas aí, irmão, olha o perigo, é aqui que eu queria chegar. Juntamente com essa consolidação, com esse aprofundamento que o Espírito realizou em nós,
tomando essas verdades que antes eram desconhecidas e aprofundando em nós, juntamente com isso vem o perigo, que é o perigo justamente de nos familiarizarmos com a palavra. Você está entendendo? É um crescimento real e genuíno que deve acontecer, mas nós precisamos dobrar a nossa atenção, porque junto com esse crescimento, assim como com o crescimento rumo à maturidade vem a soberba, juntamente com esse conhecimento da palavra vem a familiaridade. O que é familiaridade? Eu já ouvi isso daí que esse irmão está falando. Já ouvi, né? Quantas vezes já ouvi falar sobre isso que esse irmão está falando hoje? Aí o que acontece, irmãos? Duas coisas podem acontecer. Vocês conseguiram construir a linha comigo? Estou sendo claro com a linha? Agora chegamos nesse ponto da familiaridade, das verdades se tornarem conhecidas, de nada mais ser novo. Agora nós corremos dois perigos. E pense sobre isso, anote, tome nota, irmão. Nós vamos tocar isso no terceiro ponto, mas tome nota já. Duas coisas vão acontecer com uma assembleia que chega nesse ponto. A primeira, essa assembleia vai buscar coisas novas, que nós podemos chamar de novidades. Essa assembleia vai buscar por coisas novas, quando chega nesse ponto. Novidades. Depois nós vamos listar algumas coisas logo abaixo, mas coloca só isso. Ou uma segunda coisa vai acontecer, que é o que eu estou ressaltando aqui na carta aos Hebreus. Essa assembleia vai buscar por coisas velhas e tentar inseri-las em um ambiente novo. Vocês conseguiram entender? Ela vai buscar coisas velhas, coisas passadas, para inseri-las em um ambiente novo. Isso é muito sério também. Nós vamos tocar em algo disso. Por quê, irmãos? Nesse segundo perigo aqui, nós estamos dentro do primeiro ponto ainda. Nesse segundo perigo aqui, na medida que nós caminharmos na exposição da carta aos Hebreus, porque lembra, nós estamos fazendo um panorama, eu quero entrar depois na exposição da carta, nós vamos entrar no texto mesmo e ir explicando como fizemos com o Tiago. Quando nós entrarmos nessa exposição, vocês vão perceber, irmãos, que esses cristãos hebreus, eles estavam querendo retornar a velhas práticas judaicas, porém mantendo, preste atenção, mantendo um certo reconhecimento de Cristo. Então eles não estavam necessariamente negando a Cristo, eles estavam tentando ir lá no campo do judaísmo, trazer práticas antigas das quais Deus os havia libertado e colocá-los nesse novo ambiente, vamos dizer assim, sem negar a Cristo, mantendo Cristo ali. Nós não vamos negociar isso, mas nós podemos trazer isso sem negociar aqui. Você está entendendo a sutileza? Dois perigos que nós corremos quando chegamos nesse ponto da familiaridade. Nós estamos falando de uma assembleia com mais ou menos 10 anos de vida com o Senhor. Ir atrás de novidades, ou ir atrás de coisas antigas, coisas velhas, talvez coisas que o Senhor os havia libertado, para colocar no ambiente no qual Deus agora os está conduzindo. Então o que o Espírito Santo faz desde o início ao fim dessa carta? Ele chama esses irmãos a olhar para Cristo. Então, vocês podem anotar algumas referências agora dentro desse primeiro ponto. A primeira referência é justamente nesse capítulo 3, verso 1, que nós lemos no início, que diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Essa palavra aí, considerai, que eu falei para os irmãos no início, que eu queria chamar a atenção para ela, nós já ouvimos em outros momentos. O sentido aí, a figura, é de colocar um telescópio em Cristo e não tirar dali. Está dizendo assim, não tire por nada, mantenha ali. É o único meio de vocês avançarem na carreira cristã. Irmãos, o nosso foco não pode ser dividido com nada nem ninguém, com coisa nenhuma, só com Cristo. Todo o avanço, todo o progresso de uma vida ou de uma assembleia depende disso. Esse é o ponto primordial, importantíssimo que nós devemos colocar. Aí o que você pode fazer aí? Eu já ouvi isso. Mas é aí no elementar que nós estamos falhando, irmãos.
E o que nós fazemos? Falhando no elementar, nós queremos novidades ou queremos ir atrás de coisas antigas e inseri-las em um contexto que nós estamos agora. Porque Cristo não é mais suficiente. A ideia no grego ainda dessa palavra, se você procurá-la no original grego, traz a ideia de considerar atenciosamente ou fixar os olhos ou a mente em alguém. Vou repetir, 2 sentidos no grego. Considerar atenciosamente ou fixar os olhos ou a mente em alguém. Irmãos, é por isso que Pedro vai falar, vai usar a linguagem da nossa mente como um cavalo, né? Arredio ali, porque é muito difícil, é uma luta. Irmãos, a verdadeira batalha espiritual acontece aí. Há tantos mirando para uma batalha espiritual apenas externa e esquece daquilo que realmente é importante. Como Paulo escreve à igreja de Colossenses: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Irmãos, manter a nossa mente nele é um grande desafio para nós nos dias que nós estamos vivendo. A nossa mente vagueia para tudo quanto é lado. A nossa mente está atrás de novidade o tempo todo. A nossa mente está distraída com tantas coisas. Considerai atenciosamente. Mantenha sua mente nele. Esse é o desafio. E é justamente aí o ataque do inimigo nos últimos dias. Uma aflição na nossa mente, como diz Daniel, fazendo-nos perder de vista o Senhor Jesus. Segundo texto, Hebreus capítulo 12, versos 1 a 3. Diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Quero sublinhar aí no verso 2 a expressão olhando firmemente. Olhando firmemente. Sabe qual é o sentido no original, irmãos? Olha que aplicação tremenda para nós, porque é o nosso desafio. No original o sentido é tirar os olhos de outras coisas, e fixá-los em alguém. Você percebeu? Tirar os olhos de outras coisas e fixá-los em alguém. E no verso 3, a palavra considerai. É a mesma na nossa tradução, mas no original não é a mesma palavra. E o sentido dela é pensar sobre, considerar e ponderar. Verso 3, a palavra considerai. O sentido no grego é pensar sobre, considerar e ponderar. Certo, então, primeiro grande erro deles, de onde todos os outros se derivam-se, eles estavam se distraindo de Cristo. Outras luzes começaram a piscar, chamaram a atenção e eles começaram a dividir sua atenção. Esse é o primeiro ponto. Qual o segundo erro? Consequência do primeiro. Preste atenção na linha, irmãos. Consequência do primeiro. Não estavam mais apegando-se às verdades ouvidas. Não estavam mais apegando-se às verdades ouvidas. Então, como resultado desses irmãos tirarem os olhos de Cristo,
A primeira consequência, a primeira marca é que eles não estavam mais acolhendo a palavra como acolhiam antes. Isso é um ponto muito importante também. A palavra, ela foi perdendo o seu devido valor nos corações daqueles irmãos. E talvez isso esteja também acontecendo conosco. As preciosidades que o Senhor vai nos dando em sua palavra, elas vão se perdendo, porque não encontram em nós o mesmo desejo de acolhimento. Você lembra quando nós estudamos Tiago, irmãos? Você lembra disso? Quando nós estudamos Tiago. E Tiago diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Você se lembra desse versículo? E você se lembra também, então, que esse é um movimento em direção à palavra. Isso toca a nossa responsabilidade. Não há passividade, irmãos, quando estamos aqui. Não há passividade em nossa vida com o Senhor. Nós precisamos ir em direção à palavra. Nós precisamos agarrar a palavra que nos está sendo falada. Mas então, irmãos, esses irmãos começaram a perder alguns detalhes, vamos assim dizer, da palavra. A palavra é falada e algumas coisas eram perdidas, escapavam da mente, porque não havia mais um movimento em direção à palavra. Agora olhe o capítulo 2 comigo, dentro desse segundo ponto, capítulo 2, verso 1. Agora eu vou ser bem didático e calmo, para que vocês possam anotar, tá? Porque são notas importantes. Capítulo 2, verso 1, diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Eu queria ressaltar alguns sentidos desta palavra que aparece aí. Apeguemos. E eu vou ser bem didático para que você possa tomar nota. Essa palavra apeguemos, capítulo 2, verso 1. Um primeiro sentido dela. O que significa apegar a palavra? Primeiro sentido, levar a palavra consigo. Levar a palavra consigo. Lembra que nós vimos isso em Tiago? A palavra ela não deve ficar no ambiente que nós a recebemos. Nós devemos levar a palavra conosco. Você lembra disso? Irmãos, quantas vezes nós chegamos aqui, ouvimos a palavra e ela fica aqui. Nós não levamos a palavra no nosso coração. Nós não revisitamos o que o Senhor nos falou como congregação. E queremos que as coisas aconteçam. Nós devemos levar a palavra conosco, irmãos. Irmãos, eu não preciso pedir para você levantar a mão, não. Eu sei que isso está acontecendo no nosso meio. É notório. É notório que isso está acontecendo no nosso meio. E nós achamos que é devido a outras coisas. Segundo sentido, trazer a palavra para perto. É complementar ao primeiro sentido, né? É complementar ao primeiro sentido. Você não deixa a palavra onde você recebeu ela, você traz ela para perto. Como nós poderíamos traduzir esse trazer para perto, irmão? Pega o que você recebe e vai para o seu quartinho meditar. Revisita, ore sobre aquilo, medita sobre aquilo. Isso é trazer a palavra para perto. Será que nós temos feito isso? Coisas elementares e que nós temos falhado. Terceiro sentido, dar atenção à palavra. Dar atenção à palavra. E eu vou citar o quarto porque é complementar já esse. Concentrar-se na palavra.
concentrar-se na palavra. Olha o quinto sentido. Dedicar-se à palavra. Eu vou sublinhar algumas palavras aqui, irmão, vamos voltar. Dedicar-se à palavra. Esse é o quinto, né, que eu citei, né? O sexto e último desta palavra aqui. Devotar pensamento e esforço à palavra. Devotar pensamento e esforço à palavra. Então você tem algumas palavras importantes aqui para você meditar e rever algumas coisas aos pés do Senhor. A primeira palavra aí no terceiro sentido que eu dei, a palavra atenção. Precisamos ter atenção ao que temos recebido do Senhor. Precisamos ter atenção também ao que o Senhor deseja nos falar em nosso dia a dia, em nossa vida com o Senhor. Até mesmo quando estamos fazendo outras coisas. Atenção à voz do Senhor. No quarto ponto, concentração é a palavra-chave aí. Irmãos, quanto nos falta de concentração, nós não conseguimos ouvir a palavra com concentração por 10 minutos. 10 minutos e nós já perdemos o foco completamente. Nossa mente já está em qualquer outra coisa menos aqui. Concentração. Irmãos, isso é se apegar à palavra. Dentro do quinto sentido que eu dei aí, dedicar-se à palavra. Qual a palavra aí? Dedicação. Porque há responsabilidade, irmãos, no apegar à palavra. Dedicação à palavra também, que nossa geração tem dificuldade. Dedicação. Nós achamos que as coisas caem no nosso colo. Não é assim que acontece na nossa vida com o Senhor. Dedicação à palavra. Será que temos tido dedicação à palavra? Ou será que os afazeres são tantos que não temos como dispensar nem que seja um pouquinho de tempo à palavra? E aí há várias disciplinas, né, irmãos? Uma leitura, um estudo, uma revisitação ao que o Senhor tem nos falado aqui. Relembrar um verso durante o dia em meditação, em oração diante do Senhor. São todas disciplinas espirituais. Você tem aprendido a desenvolver isso diante do Senhor? Você tem aprendido, irmão? Você tem dado valor à palavra de Deus? E dentro desse último ponto que eu citei aí, eu queria ressaltar duas palavras: devoção e esforço. Devoção e esforço, porque sobretudo essa relação com a palavra é uma relação de amor, de devoção, de afeição pelo Senhor na sua palavra. Então, o texto diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Então você já entendeu como que você se apega às verdades ouvidas. Você tem aí algumas palavras para você meditar. Agora, se você não se apega às verdades ouvidas, o que acontece? Para que delas jamais nos desviemos. Então, essa palavra desviemos também ela é importante. Eu queria dar 3 sentidos para ela, dessa palavra desviemos que aparece aí. Desviemos. Um primeiro sentido: algo que escapa da nossa mente. Talvez você escute uma palavra num dia, no outro já não lembra nada, né, do que você ouviu, né? Sim, irmãos, porque envolve o esforço, a dedicação, a devoção, o desejo de ir um pouquinho mais a fundo. Entende? Então você não está com amnésia não, irmãos, é só um pouquinho de esforço que te falta. Por isso que essa carta fala: estáis esquecidos. Estáis esquecidos. Você está entendendo, irmão? Então, algo que escapa da nossa mente. A palavra do domingo na segunda já se foi. Sustento, não tem dedicação, não tem nada, irmão. Segundo sentido: um vaso ou um recipiente furado. Você coloca a água ali dentro, irmão, mas vai vazar, né? Não vai estar cheio. Por que esses irmãos hebreus estavam sofrendo tanto? Estavam se sentindo fracos, cansados, desanimados, a ponto de baixar a guarda de vez. Porque a palavra estava escapando. Não tem atalho, irmão. Terceiro sentido: um barco à deriva. O
Então é isso que acontece, irmãos, quando nós não nos apegamos à palavra que temos recebido. Queria ir ainda dentro desse ponto, ao capítulo 3 dessa carta. Capítulo 3. Vamos ler desde o verso 7, ainda nessa relação com a palavra. E prepara as notas aí para você também poder anotar algumas coisas importantes aqui que eu desejo deixar para os irmãos pensarem. Verso 7 diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Irmãos, nós vamos voltar a esses textos quando estivermos expondo a carta, mas aqui eu queria já deixar registrado o que significa endurecermos o coração. Qual o sentido disso? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Sabe qual é o sentido aqui de endurecer? Tem dois sentidos. Essa expressão que aparece no verso 8, endureçais, você está vendo? Endureçais, ela tem dois sentidos, muito interessantes. Um primeiro sentido: não seja teimoso. Irmãos, nós recebemos a palavra e somos teimosos. Teimosos, insistentes em nossos próprios caminhos. E o segundo sentido, complementar esse primeiro: não seja obstinado. Obstinação de coração. Quando recebemos a palavra, nós queremos seguir pelos nossos caminhos, os nossos métodos, as nossas maneiras. Isso eu acho melhor, não, isso eu não concordo tanto, eu vou por esse caminho. Irmãos, isso é endurecer o coração. E aqui eu quero ressaltar algo também que o Senhor tem me falado nesses últimos dias. Compartilhei isso com alguns irmãos. A importância da unidade de visão que nós precisamos ter para nós podermos seguir adiante como Assembleia. Irmão, se cada um quiser seguir para um lado, para uma direção, nós não vamos avançar, irmãos. É necessário que estejamos alinhados naquilo que o Senhor tem nos falado e aí nós caminharmos. E claro, irmãos, o Senhor vai concedendo mais luz. A revelação é progressiva. É lógico, nós não estamos negando isso. Nós não estamos negando que o Senhor vai nos trazendo, vai complementando aspectos ao longo do nosso jornadear. Não tem feito isso, irmãos. Quando estudamos também, por exemplo, Tiago, quantos pontos nós tocamos ali, que nos ajudaram tanto. Tenha cuidado com a teimosia e com a obstinação do coração, irmão. Você não está resistindo a uma pessoa, você está resistindo ao próprio Senhor em sua palavra. Vamos seguir. Verso 9. O pano de fundo aqui é o povo no deserto. Nós estudamos as jornadas, né, irmãos? Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Opa, mas está falando do povo lá do deserto, né? Está falando do povo lá do deserto, das jornadas, não está? Tende cuidado, irmãos. Verso 12. Tende cuidado. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Está entendendo a força disso, irmão? Eu queria pensar também sobre essa expressão, perverso coração de incredulidade. Quero deixar dois sentidos aqui também dessa expressão. Um perverso coração de incredulidade. Aí no versículo 12. O primeiro sentido, um coração pressionado e atormentado pelos labores. Um coração pressionado e atormentado pelos labores. Aqui você pode incluir muitas coisas, irmãos. Todo tipo de perturbação, de inquietação, de ansiedade, de preocupação que nos impede de acolher a palavra, de ouvir o que o Senhor nos tem falado.
O coração está cheio de tanta perturbação, inquietação, ansiedade, etc., que não consegue, irmãos, ouvir a voz do Espírito por meio de sua palavra. É isso que o Espírito chama de perverso coração de incredulidade. E o segundo sentido, um coração cheio de aborrecimentos. Não sei se os irmãos têm acompanhado algumas mensagens por aí, mas certamente entenderão que isso é bem pontual. Nossos aborrecimentos, irmãos. E aqui vamos colocar de maneira mais específica ainda, também se aplica a outras áreas. Nossos aborrecimentos relacionais nos impede de ouvir a palavra, nos impede de apegar-se à palavra. As nossas dificuldades, sabe? Vai minando, irmãos. Isso é terrível. Tudo isso impede os nossos corações de acolher a palavra, ou, como diz aí, de crerdes na palavra. Por isso que temos a palavra incredulidade, você está vendo? Por isso que quando nós abordamos Tiago, você se lembra disso? Nós abordamos Tiago, nós falamos da importância do despojamento antes do acolhimento. Você lembra disso? A importância de retirar a cera para ouvir a palavra. Você se lembra disso, irmão? Seja sincero. Nós repetimos isso enfaticamente diversas vezes. Irmãos, é necessário preparar. Por quê, irmãos? Porque você pode estar aqui, pode não estar ouvindo. Você pode estar aqui, mas com o seu ouvido cheio de cera. Você acha que está ouvindo, realmente não está, porque o caminho está obstruído. Entende? Então é necessário retirar essa cera. É necessário corrigir essas questões, irmãos. Não permitir que essa raiz de amargura cresça. E aqui a linguagem é que vos afaste do Deus vivo. Está escrevendo para cristãos, irmãos, para nós, é para nós essa palavra. Vamos seguir. Verso 13: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Obediência, desobediência e incredulidade, nós já falamos tantas vezes. Agora capítulo 4, vamos ler os 2 primeiros versos também. Temamos, portanto, usando o exemplo do povo de Israel lá no deserto, temamos, portanto, da mesma maneira, né? Que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Você está vendo, irmão? E aí eu quero sublinhar a palavra também, aproveitou. Você está vendo? O que significa? A palavra que ouviram não lhes aproveitou. Isso pode acontecer conosco também. Nós ouvimos a palavra, mas não tem proveito nenhum para nós. Qual é o sentido, irmãos? O sentido aí é que a palavra não é eficaz para nós. Não é que ela não é eficaz em si mesma, porque no capítulo 4 nós sabemos, a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, etc. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, capítulo 4. Mas ela pode ser ineficaz para nós, por conta do nosso coração. Ela em si mesma é eficaz, mas ela pode não ser eficaz em nós. Porque há um trabalho
apresentado aqui como sendo acompanhada, está vendo essa palavra aí? Nós já ouvimos, misturada com fé. Entende? Nós precisamos nos unir àquilo que temos ouvido, nos apegar àquilo que temos ouvido. É assim que a palavra vai agir de maneira eficaz em nós. Irmãos, nós podemos ouvir a palavra por 5, 10 anos, como esses cristãos em Hebreus aqui, que no capítulo 5 são chamados de bebês, já deviam ser mestres, mas eram crianças. Por quê? Porque não misturavam a palavra com fé. Ouvimos, mas nada de eficaz está sendo produzido em nós. Por quê? Por conta da palavra? Não, por conta de não estarmos misturando com fé aquilo que estamos ouvindo. Qual o resultado? Precisa de leite. Não pode comer alimento sólido, porque se comer alimento sólido engasga, não tem capacidade para isso. Por isso que o autor aos Hebreus vai falar, eu tinha muita coisa para dizer ainda, mas não posso. É como Paulo escrevendo à igreja de Corinto no capítulo 3, ele vai dizer, vós sois carnais, e por isso eu tenho que dar leite, não posso dar um alimento sólido. Porque a verdade, a revelação é de acordo com a capacidade dos ouvintes, irmãos. Com a capacidade daqueles que ouvem. Certas coisas o Senhor precisa reter, porque somos bebês, somos carnais. Precisamos misturar a palavra com fé. Só assim ela vai ser eficaz em nós. Terceiro ponto, então, para nós concluirmos. Primeiro ponto, eles estavam se distraindo de Cristo. Segundo ponto, não estavam mais apegando-se às verdades ouvidas. Até um determinado ponto eles estavam, depois eles começaram a permitir que algumas coisas escapassem. E terceiro ponto, que eu já citei, mas quero tocar novamente nisso. Eles estavam desejando retornar para velhas práticas judaicas. Irmãos, os textos aqui são inúmeros. Eu diria que esse ponto aqui está exposto por toda a carta. Eu vou ler apenas um texto só. Mas há vários aqui anotados, mas podemos deixar para um outro momento, na medida que formos expondo a carta. Quero ler apenas o capítulo 13. Você vai ver o Espírito o tempo todo chamando eles a avançarem, a não retrocederem, a não resgatar essas velhas práticas. Olha o capítulo 13, verso 9. Diz assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos. Está vendo a questão do judaísmo aí? Pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar pelo seu próprio sangue, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando... Qual é esse arraial, irmãos? O arraial judaico. Levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Irmãos, esses irmãos hebreus estavam retornando ou buscando por velhas práticas e inseri-las em um ambiente novo. E todo o processo começou ali. Eles se distraíram de Cristo. Eles começaram a se interessar por outras coisas, até mesmo no meio daquilo que pertence ao Senhor. Outras coisas, até mesmo no meio daquilo que pertence ao Senhor. Sutilmente essas outras coisas foram tomando o lugar que é devido apenas a Cristo em nossos corações. Esse é o primeiro passo do que acontece. Como resultado disso, nós começamos a deixar escapar a palavra que nos tem sido falada. E essa palavra, segundo a carta aos Hebreus, é o próprio Filho. É no Filho que Deus manifestou o seu falar final. Ele é o falar final completo de Deus. Então, irmãos, já aí, pense sobre essas questões de novidades. O quanto de Cristo há nessas coisas que o nosso coração anseia.
às vezes tão pouco ou nada de Cristo. Nós não precisamos de novidades, nós precisamos de Cristo mesmo, revelado em sua palavra. Mas então, qual o próximo passo? Quando nós perdemos o desejo pela palavra, eu citei isso lá atrás. 2 perigos nós corremos. Vocês já notaram isso lá no primeiro ponto, ou no segundo? 2 perigos. Nós vamos buscar novidades para suprir o desejo dos nossos corações. E nós vemos isso, irmãos. Faça uma leitura do contexto geral do que nós chamamos de cristandade hoje. E você vai ver se isso não se resume nesses 2 aspectos. Primeiro, busca por novidades. Eles fazem de tudo para atrair e para manter o povo ali nesses ambientes. Como que eles fazem isso? As pessoas não querem Cristo. As pessoas não querem uma Bíblia aberta e alguém ensinando-as de maneira sólida. Elas querem novidades. Então elas ficam buscando coisas ali e aqui. Estratégias, maneiras de atrair o povo, estratégias para manter o povo ali, programações. Não estou dizendo que essas coisas não possam ser feitas, irmãos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que elas assumiram o lugar que é devido apenas a Cristo. Para atrair e para manter o povo ali. Segundo ponto, segundo perigo. O resumo dessa cristandade é que elas buscam por coisas velhas e passadas e tentam inseri-las em um ambiente novo. E toda a carta, irmãos, nos mostra, como eu já disse, que esses cristãos não necessariamente estavam abandonando a Cristo, negando a Cristo, não necessariamente. Eles estavam retornando para velhas práticas. Como que nós poderíamos traduzir o judaísmo, irmãos, para a nossa realidade como Assembleia? A religiosidade. A religiosidade. Ir lá pescar na religiosidade coisas e aplicá-las em esse novo ambiente espiritual que nós chamamos de Cristo, porque Ele é o nosso ambiente espiritual. Ou novidades, ou buscar por coisas das quais Cristo nos libertou. E por qual motivo, irmãos? Nos distrairmos e não estarmos mais nos apegando à palavra. Eu vou terminar com essa nota, irmãos, para que eu não me estenda muito. Vou deixar para um próximo momento algo que eu também teria para tocar aqui. Irmãos, a religiosidade é algo terrível. Ela vai continuar concorrendo com os nossos corações até o fim. Esses irmãos já tinham passado mais de 10 anos de vida com o Senhor. E eles ainda corriam o mesmo perigo de retornar a velhas práticas, a métodos, a hábitos, a organizações feitas por homens, a maneiras, a tradições, a ensinos de homens. Nós corremos o perigo, somos tentados com essas coisas, irmãos. Nosso coração é assediado por isso. Nós vamos ter muito cuidado para não nos distrairmos de Cristo. Irmãos, se você ler a história da igreja, e eu termino aqui, se você ler a história da igreja, você vai ver que todo o genuíno movimento que o Senhor realizou na história passou por esses pontos que nós estamos falando aqui. Irmãos focados em Cristo, desejando apenas o Senhor, com uma palavra revelada, e assim se mantiveram por alguns anos. Mas a maioria, irmãos, entrou por esse caminho de novidades ou de buscar coisas velhas das quais Cristo os havia libertado e inseri-las no novo ambiente. Sabe qual o resultado? Não havia mais vigor do testemunho do Senhor entre esses irmãos. Se você ler toda a história da igreja, você vai ver que esses movimentos aconteceram. A história está aí para nos mostrar o caminho que nós não devemos tomar. E sobretudo a palavra de Deus nos está mostrando. Por isso que Paulo vai dizer, e a carta aos Hebreus também, ela é enfática, sempre falar de progresso. Nós vamos ver isso em outros momentos, sempre falando de progresso. Avancemos, deixemos o que ficou para trás, vamos avançar, vamos rumo à maturidade, vamos adiante. Paulo também vai dizer no Filipenses capítulo 3, prosseguindo para o alvo, deixando para trás as coisas, deixando para trás o que fica lá e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Está vendo, irmãos? Progresso, avanço em maturidade, em contemplação de Cristo. É isso que nós precisamos como povo do Senhor.
Que o Senhor possa nos livrar, irmãos, se há ainda corações, talvez até mesmo o meu, irmãos, que também tenham sido tremendamente confrontado. Talvez nosso coração está preso no passado, desejando algumas coisas que para trás ficaram e não percebendo aquilo que o Senhor nos está dando hoje por meio da sua palavra. Estamos lá no passado e esquecemos de desfrutar da realidade do presente que o Senhor tem nos dado. São desafios para nós como Assembleia do Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que nós não importemos formas, maneiras de se fazer as coisas. Nós corremos esse período, irmãos, isso assedia o meu coração, isso assedia o seu coração, isso assedia os nossos corações. Produzir formas para de alguma maneira as coisas acontecerem. Irmãos, em alguns momentos nós tentamos algumas coisas e não fluiu. Porque a forma nunca pode produzir a vida. É a vida que produz a forma. E cada vida e a Assembleia deve aprender isso diante do Senhor. Então veja, não estou dizendo que não vai haver a forma. Estou dizendo que não pode haver a inversão. O que da vida de Cristo tem se manifestado em nós? O que deveria estar se manifestando e não está? Por conta da vida de Cristo ainda em nós? Porque talvez somos bebês. Irmãos, nós estávamos aqui há 11 anos, não significa que somos maduros. Entende, irmãos? Que o Senhor nos livre de estratégias para tentar produzir qualquer tipo de coisa. Isso já está cheio aí fora, irmãos. E sim, nós vamos pagar um alto preço por andar na contramão de tudo isso. Nós vamos pagar. Porque nós não estamos andando na contramão apenas do mundo, nós estamos andando na contramão da cristandade de uma maneira geral. Nós estamos dizendo que nós não necessariamente precisamos dessas coisas. Nós podemos manter os nossos olhos em Cristo e seguir adiante. Talvez o preço seja, irmãos, essa Assembleia continuar pequenininha. Talvez se esvaziar mais. Talvez se o Senhor remova o candeeiro desse lugar. É o nosso desejo? Claro que não. Mas o preço é alto, irmãos. Não sei se você já ouviu falar do irmão Austin Sparks. E eu disse que terminaria já faz uns 15 minutos, né? Mas agora eu vou terminar mesmo. O irmão Austin Sparks, ele é considerado como um profeta do Senhor, do século passado. Um servo tremendamente usado. Se você ler os escritos dele e colocá-los à luz do que está acontecendo na igreja hoje, você vai ver que esse irmão, ele viu muito à frente do seu tempo. Mas sabe o que aconteceu com ele nos seus dias? Os irmãos não estendiam nem a mão para cumprimentá-lo. Antes ele ministrava nas convenções de Keswick, uma convenção muito famosa da época. Mas na medida que o Senhor foi dando a revelação a esse irmão e ele foi compartilhando, as portas se fecharam para ele. Não havia mais lugar para ele ministrar. Ele ficou sozinho. Sabe o que ele fazia? Ele continuava indo nesses lugares de reunião, nessas convenções, se assentava para ouvir os outros irmãos. Quando dava o momento de sair, ele estendia a mão para os irmãos para cumprimentar, ninguém sequer olhava para ele, eu estendia a mão para ele. Ele pagou um alto preço por aquilo que viu do Senhor. Está disposto, irmão, irmã? Está disposta a não ser bem aceito? Ou você está achando que você deve ser aceito num mundo que rejeitou o Senhor Jesus? Irmãos, se o mundo está nos amando demais, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Nós estamos nos posicionando em algumas coisas de maneira inadequada. Se realmente temos procurado ser fiéis ao Senhor, irmão, você vai ver que você não vai ser bem aceito. Esse é o preço que se paga por seguir ao Senhor. Sabe qual é a boa notícia? O Senhor não se esquece de nada que é feito em seu nome. Nada. Mateus diz que em breve ele vem e com ele está o nosso galardão. E Apocalipse também diz a mesma coisa. Que o Senhor nos ajude a nos mantermos firmes. Estamos num momento decisivo.
decisivo. Decisivo. Ore sobre isso, irmão. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Que tu possas aprofundar e superar toda limitação que possa haver em mim ao transmitir essas verdades e também em todos nós ao ouvir essas verdades. Ó Senhor, o desafio é grande, mas o Senhor tem nos dado amparo. Nós não estamos só. Nós não estamos só. Mesmo que nos sintamos abandonados muitas vezes, nós temos a Ti. E nós temos uns aos outros. Aqueles que têm desejado andar fielmente na Tua vontade. Ó Senhor, que nesses dias que nós aqui não estaremos nos reunindo nas quarta-feiras, Senhor, e nos domingo pela manhã, que o Senhor use desse tempo para aprofundar essas palavras que temos ouvido nesses últimos dias. Que nós possamos parar e refletir a nossa própria vida na luz do Senhor. Que nós compreendamos, Senhor, que de fato vai alta a noite e vem chegando o grande dia. Vem chegando, Senhor. Ó, tomara, Senhor. Tomara que o Senhor já tenha se levantado de teu trono e esteja vindo ao nosso encontro. E que nós também, Senhor, possamos ir ao teu encontro. Abandonar tudo aquilo que o Senhor tem lançado luz e que tem, de alguma maneira, sido mostrado como algo inadequado em nossas vidas. Que nos desprendamos disso, Senhor. Que caminhemos em tua direção. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Amém.